um dia de debate, de reflexão. Enquanto o Bolsonaro faz de tudo para investir as investigações de seus crimes, ou quando não está fazendo de tudo para acabar com a quarentena e atender às exigências dos grandes empresários, nós seguimos aqui debatendo, conversando com figuras e personalidades das diversas áreas para ajudar a gente a compor uma compreensão melhor da realidade brasileira. Estou sentindo que está com eco aqui, estamos com alguma dificuldade. E hoje queremos agradecer, estamos aqui com a presença muito importante do José Luiz Fevereiro, que é economista, é membro do Diretório Nacional do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, e o Fevereiro, enfim, tem escrito bastante, tem feito vários debates, em particular, agora, um debate da chamada teoria monetária moderna, e tem, enfim, contribuído bastante com o debate político no país, em particular, com possíveis saídas da crise que nós estamos. Então, quero te agradecer bastante, Fevereiro, agradecer a tua disposição desse diálogo e ajudar aqui quem acompanha a nossa página a entender melhor a situação que o país vive, né? Eu queria já te passar uma pergunta. Nos últimos anos, em particular ali desde o final de 2014, com o ajuste fiscal dado pelo governo da então presidenta Dilma, enfim, mas principalmente após o impeachment em 2016, o país vem sendo quase como um laboratório de política austericida, de cortes, né? A gente sempre fala aqui que a regra é cortar os gastos do Estado, cortar investimento, cortar a renda das famílias, cortar a renda do trabalho, enfim, e o resultado desses sucessivos cortes é a paralisia econômica, uma anemia econômica e alto desemprego, né? Altíssimo desemprego, no máximo com abertura de trabalho, atividade de bico, né? Que a gente pode chamar no bico, na informalidade. Queria que você comentasse um pouco esse quadro, e por que você, enfim, e a grande ideia que é tratada no Brasil é que não tem dinheiro, que o Estado não pode ter investimento porque não tem dinheiro. Então, é verdade mesmo que o Estado brasileiro não tem dinheiro e o país tem que adotar uma política de ajuste fiscal e uma política fiscal e monetária restritiva? Bom, isso se baseia num dos grandes mitos do debate econômico, que é o mito de que a União depende da arrecadação para conseguir ter recursos orçamentários para gastar. Né? A rigor, isso é apenas um mito, é o mito da tia do Zap. Né? Nós temos, a grosso modo, na economia, 5 agentes econômicos: a União, os estados, os municípios, as famílias e as empresas. Há uma diferença fundamental entre a União e os outros agentes econômicos. Todos os outros agentes econômicos dependem da sua receita para organizar a sua despesa. Eles partem de uma previsão de receita, sejam as famílias, as empresas ou municípios e estados, para poder fazer o seu orçamento de gastos. A União não funciona assim, porque a União não depende da arrecadação para ordenar gastos, porque ela ordena seus gastos numa moeda própria emite. Isso se chama soberania monetária. Se cada um de nós, se você, índio, pudesse pagar as suas dívidas e as suas contas numa moeda que você emitisse, você não precisaria subordinar o teu orçamento ao teu salário. Você teria uma flexibilidade consideravelmente maior. Uma união funciona assim. E veja, na economia, a despesa de um agente econômico corresponde à receita do outro. Então, assim, cada vez que a União ordena um gasto, ela está gerando uma receita para um outro agente econômico, seja um funcionário público que recebe salário, uma empresa que prestou serviços à União, um repasse a um município, ela gera uma receita para outro agente econômico. Quando se fala que a União vai cortar 20, 30, 40, 50 bilhões dos seus gastos, a manchete do jornal poderia ser que o setor privado da economia vai perder 30, 40, 50 bilhões de reais em receita. Porque a despesa de um é a receita do outro. Então, assim, é evidente que uma política de corte de gastos da União
ela tem por objetivo reduzir a atividade econômica porque ela corta a receita privada. Ela corta a arrecadação de empresas que, por sua vez, vão demitir, por sua vez, irão pagar menos impostos a municípios e estados, que, por sua vez, terão constrangimentos orçamentários maiores. Portanto, o objetivo da União, quando ela corta gastos, não é ajustar as suas contas, não é reequilibrar o orçamento. Isso é o pretexto. O objetivo é provocar recessão. O objetivo é reduzir a atividade econômica, porque o verdadeiro objetivo é criar desemprego para reduzir o custo do trabalho. E aí, se nós formos a 2012, 2013, nós vemos que a participação dos lucros na renda estava diminuindo em relação à participação do trabalho na renda. Por quê? Porque o Brasil estava com taxas de desemprego relativamente baixas, da faixa de 6%, e, portanto, o poder de barganha da classe trabalhadora estava mais elevado. Era comum, naquela altura, um trabalhador largar um emprego para ir buscar outro para ganhar 200, 300, 400 reais a mais. Em algumas regiões, emprego era uma coisa disputada. Se você soubesse bater um prego na região Nordeste, você barganhava para que empresa você iria trabalhar. Essa era a situação. E essa situação reduzia a taxa de lucro do setor privado. Esse é o problema. O ajuste necessário, do ponto de vista liberal, foi um ajuste que recompusesse a taxa de lucro do empresariado. E isso pressupunha aumentar o desemprego. Esse sempre foi o objetivo. A comprovação empírica disso é que as políticas de ajuste em vigor a partir de 2015 não reduziram o déficit fiscal primário, ao contrário. Nós saímos em 2014 de um déficit fiscal primário de 0,2% do PIB para déficits que rodaram sempre em torno de 2% do PIB. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouco mais. Muito bem. Agora, alguns críticos da teoria monetária moderna afirma que, enfim, se você aumentar a base monetária, ou se você emitir moeda sem uma consequente oferta, aumentar a demanda sem aumentar a oferta, isso geraria inflação. Qual a avaliação que você tem, ou seja, tem outros afirmam, né, que há outros contratempos, você pode chamar assim. Você poderia nos explicar melhor como é que, enfim, a partir da União, a partir desse monopólio da União, né, da soberania da União, moeda, como é que se poderia fazer, enfim, para garantir a renda dos trabalhadores, em particular num momento como hoje, né? Nós estamos num momento de alta capacidade ociosa, né, de uma paralisia econômica, de uma crise sanitária também. Então, você poderia nos explicar melhor como é que o Estado, a partir da sua soberania da moeda, poderia garantir a renda da população que está no desemprego, garantir os empregos e os salários de quem está empregado, garantir, inclusive, a renda, enfim, as condições para micro e pequena empresa seguir funcionando e garantir o funcionamento aí das cadeias produtivas, garantir que não haja uma desarticulação das cadeias produtivas no país. Então, a rigor, isso que você falou é o que nós dizemos. O que gera inflação é quando você tem uma demanda superior à capacidade instalada. Você não consegue produzir para atender a demanda. Isso não tem nada a ver com emissão de moeda. Se você emite moeda, você aumenta o gasto da União e, portanto, a emissão de moeda ou emissão de dívida, você aumenta a demanda agregada da economia. Numa situação de pleno emprego e de plena utilização da capacidade produtiva industrial, isso pode gerar inflação, sim. Numa situação de desemprego estrutural, de subemprego estrutural e de uma enorme capacidade ociosa na indústria, isso não gera inflação. Você aumenta o gasto público na medida em que você tem capacidade produtiva instalada para aumentar a produção. Então, assim, o que é um limite real à emissão de moeda não é nenhuma conta, não é nenhum limite monetário pré-estabelecido. O déficit não pode passar de 2%, de 3%, de 4%. A dívida pública não pode ir além X ou Y. Não é isso. Isso é bobagem. Isso é teoria da tia do Zap.
que, infelizmente, contamina uma parcela da esquerda também. O único limite é a capacidade da economia real de dar conta dessa demanda. Se o Estado resolver comprar mais parafusos e a fábrica de parafusos estiver funcionando a plena carga, ela vai aumentar o preço. Mas se o Estado resolver comprar mais parafusos e a fábrica de parafusos só estiver produzindo 70% do que ela pode produzir, ela vai aumentar a produção. Portanto, assim, o limite ao gasto público não é determinado por nenhum número mágico, nenhuma fada da confiança que diz que se o déficit for assim ou assado, os mercados perdem confiança. Isso é conversa, isso é papo furado. O limite é a economia real, a capacidade real da economia dar conta dessa demanda. O segundo fator é que quando você aumenta o gasto público, você aumenta a demanda, uma parte disso vaza para importações. Porque você tem uma estrutura industrial que depende de insumos que, às vezes, eles são importados. Você precisa ter, em função disso, condições de manter as suas contas externas equilibradas. Isso é um limite real também. O Brasil quebrou várias vezes nos anos 80 por um problema de não conseguir pagar as suas contas externas. Esse é o problema da Venezuela. Com frequência, os liberais dizem: emitir moeda, a gente acaba igual a Venezuela. A Venezuela não quebrou em bolívares, ela quebrou em dólares. Ela perdeu a capacidade de pagar importações. Nós temos ainda pouco mais de 300 bilhões de dólares em reservas. Temos um setor exportador significativo. Temos uma economia ainda bastante diversificada e temos capacidade tecnológica para produzir muita coisa que hoje, inclusive, está sendo importado. Portanto, nós podemos ter aqui uma política econômica baseada numa expansão do gasto público, numa expansão da emissão de moeda, portanto, sem que isso tenha consequências inflacionárias necessariamente. Só terá no momento que nós chegarmos próximo ao pleno emprego. E aí sim é hora de você segurar um pouco a ampliação do gasto público. Eu quero dar um exemplo. A China tem feito isso há 40 anos. Não me parece uma experiência fracassada. Não. De fato não é, né? A China está alcançando aí a primeira economia do mundo, né? A primeira economia do mundo. Agora, há um mês atrás, um pouco mais de um mês, a gente entrevistou aqui, também por essas mesmas páginas, o professor Luiz Gonzaga Beluso. A gente até, eu problematizei a questão aí do aumento do gasto público, mas ele nos afirmou o seguinte: se o governo Bolsonaro, se o Paulo Guedes não tomasse, naquele mês, há um mês e meio atrás, ele afirmou, né? Se o governo federal não assumisse uma política monetária e fiscal que fosse no caminho do aumento do gasto público, do investimento, da garantia da renda, na opinião do professor Luiz Gonzaga Beluso, é quase que impossível o Brasil não entrar numa depressão econômica. Qual a tua avaliação sobre isso e qual a tua avaliação desse cenário econômico exposto à frente aí para o país, com as medidas que vêm sendo tomadas pelo governo? Na maior das vezes, a gente conseguiu aí o auxílio emergencial de R$600 para uma parcela da população que está sem renda, ainda é insuficiente, nós sabemos, nossa defesa é para um valor superior a isso, e para chegar a mais gente, não apenas aqueles ali que o governo considera que precisa, né? Temos recebido aqui muitas mensagens de muita gente que está passando muita dificuldade no desespero e o seu benefício foi negado também. Então, à luz dessas medidas já tomadas pelo governo nos últimos dias, qual é a tua percepção da atividade econômica no próximo período? Nós vamos entrar num processo de depressão econômica, vamos entrar, enfim, tem alguma possibilidade de, com essas medidas até então anunciadas, a gente passar por esse período e iniciar um período virtuoso de crescimento e desenvolvimento econômico? Olha, eu acho que nós estamos na maior crise econômica das nossas vidas. O impacto que... Nós estamos numa crise que não é 2008. 2008 foi uma crise no setor financeiro, circunscrita a isso. Esta é uma crise que afeta o setor produtivo.
Do jeito que a epidemia está aqui, nós vamos ter medidas variadas de isolamento social por muitos meses. Isso não vai passar rápido. Muitas empresas irão quebrar. Muitas empresas de muitos setores econômicos não se levantarão de novo, porque padrões de consumo irão mudar. Nós veremos shoppings fechando, porque não haverá mais demanda de público para frequentar shoppings. Nós veremos o setor hoteleiro fechando vagas em massa, porque nós não teremos mais uma indústria turística como temos hoje e não teremos mais um turismo de negócios na intensidade que temos hoje. O processo de digitalização é muito acentuado e muito rápido. Já estava em curso, era um processo mais lento. Essa epidemia, ela acelera esse processo de transformação. Então, nós vamos ter inúmeras empresas quebrando, nós corremos o risco de uma crise bancária, que seria um desastre, né? A falência de bancos, ao contrário do que alguns desavisados imaginam, não é a falência do banqueiro, é a falência do banco, é impor prejuízo ao correntista, né? Porque quando o banco quebra, ele quebra e os depósitos, capital de giro de empresa, poupanças de famílias são imediatamente afetados por isso, porque ficam presos na massa falida. Nós corríamos o risco disso, e eu acho que nós não temos um governo capacitado a dar conta desse desafio. Nós temos um governo que o Paulo Guedes continua a abrir um pequeno intervalo, que ele acha que vai ser de uns 3 ou 4 meses, para retomar depois uma agenda de ajuste econômico. Essa agenda é inviável, é impossível, é inaplicável, só que eles não sabem fazer outra coisa. Eles não têm know-how, não têm expertise para fazer outra coisa. Portanto, o cenário pressupõe a resolução de uma crise política. O governo Bolsonaro não pode continuar. O governo Bolsonaro não tem expertise política para fazer uma outra política econômica que tem que ser radicalmente distinta dessa. Nós precisamos, entre outras coisas, centralizar o câmbio. Estamos tendo uma fuga de capitais da ordem de $1 bilhão em média ao dia, $1 bilhão e meio de dólares ao dia, porque hoje qualquer cidadão pode transferir dinheiro para qualquer lugar do mundo. Se tiver uma conta lá fora, com um clique, o cara hoje ele faz isso, né? Precisamos fechar isso aí. Precisamos segurar as reservas que temos, porque vamos passar um período precisando delas para ter segurança de poder bancar importações. Precisamos fazer uma reestruturação produtiva. Essa ideia que os liberais durante muito tempo disseram, que nós precisamos nos integrar às cadeias produtivas globais, onde a gente produz um componente, o outro vem de Singapura, o terceiro Taiwan. O mundo não funcionará mais assim. Hoje, por exemplo, a debilidade nossa em atender às necessidades da indústria farmacêutica e indústria da saúde, o complexo da saúde, tem um déficit comercial hoje de $28 bilhões. 28 bilhões de dólares de déficit. E não é só isso. Na pandemia, não é um problema de pagar, é um problema que a gente não está conseguindo comprar coisas que são fundamentais. E coisas que poderiam perfeitamente ser produzidas aqui. Claro. Eu lembro que um dos eixos estruturantes, por coincidência, da campanha do Boulos, Programa Econômico, era fazer do complexo da saúde um eixo estruturante de industrialização no Brasil, juntando duas pontas. Nós temos o maior serviço de saúde pública do mundo, que é o SUS, como demandante, e nós temos uma biodiversidade, que é uma fonte de pesquisa e desenvolvimento da indústria de farmacêutica, com base na diversidade da Amazônia, etc. Com essas duas pontas, nós tínhamos um enorme potencial de ter nesse eixo um dos eixos de desenvolvimento econômico. Era a campanha do Boulos, a gente teve relativamente pouca audiência, mas eu acho que a economia pós-pandemia vai ter que recuperar aquilo que nós produzimos para a campanha, porque vai ser necessário pensar a economia em outros termos. Não, muito bem, até queria que você comentasse um pouco. Primeiro você falou em centralização do câmbio, controle de capitais, né, garantia aí de um bom estoque de divisas para evitar uma crise no balanço de pagamentos, enfim, uma dificuldade externa. E agora, a bancada do PSOL, a gente tem acompanhado isso, inclusive
no debate com as centrais, com o Diese, apresentou um projeto de reconversão industrial, que iria um pouco na linha do que você diz aí. Primeiro, garantir a produção agora de insumos necessários ao enfrentamento da pandemia, né, diversas, desde máscara a equipamento de proteção individual, a respiradores, a leitos de UTI, enfim, mas que também, isso o Diese tem feito esse debate, tem buscado aprofundar esse debate, que esse processo de reconversão industrial fosse a abertura de um caminho para reindustrializar a economia, como você bem lembrou aqui. A gente, inclusive, conversou esses dias com um dos nossos entrevistados, eu falei desse projeto, enfim, que estava no escopo do programa do Guilherme, e outros também, outras candidaturas que trataram esse complexo hospitalar, né, como um caminho para a industrialização do país. Agora, o país tem diversas carências, né? E essas carências poderiam ser o caminho para a solução da reindustrialização da economia brasileira. Você falou aí do complexo médico hospitalar, mas do saneamento básico, enfim, da infraestrutura urbana, uma série de questões. Então, eu queria que você falasse um pouco mais. Não sei se você conhece esse projeto de reconversão industrial do pessoal, mas a ideia ela passa um pouco por esse debate que você tratou. E queria que você falasse também, primeiro, de uma política industrial um pouco baseada naquilo que você ajudou muito e contribuiu muito no debate da formação do programa do Guilherme, um pouco nesses termos. E eu tenho a impressão que a parte daquilo que está no projeto de reconversão industrial dialoga bastante com essa proposição. Mas queria que você nos falasse um pouco mais disso, da importância de tornar essas carências do Brasil hoje um caminho para a reindustrialização, e queria que você também nos falasse da importância de um projeto, de emprego garantido do Estado. Nós temos um projeto do deputado Glauber Braga aí, o Davi De Castro tem trabalhado outras possibilidades, mas queria que você nos colocasse esses dois pontos, que me parece que são fundamentais aí e apontam no outro caminho, né? Pelo caminho do investimento, da reindustrialização, de uma política industrial que valorize o que a gente tem, a engenharia nacional, que valorize as nossas empresas estatais, que a gente pudesse articular os bancos públicos, a Petrobras, o setor elétrico, num projeto de desenvolvimento como esse. Bom, Índio, numa pergunta só, você levantou um mundo aí de pontos a serem abordados. Mas vamos lá. É evidente, assim, um país como o nosso, com 213 milhões de habitantes, ele tem um potencial de demanda, de garantir demanda enorme. Isso aqui não é Uruguai, né? Nós temos um mercado interno muito grande. Nós temos demanda represada de saneamento básico, que se revela hoje absolutamente crucial, de mobilidade urbana, demanda reprimida nessa área, e isso viabiliza um enorme pacote de investimentos envolvendo municípios, estados e a União, com um potencial enorme de geração de emprego. Também na campanha do Guilherme Boulos, a gente pensou o seguinte: reconverter as dívidas dos estados e municípios com a União num programa de investimentos, em que, para cada real que um estado investisse num programa coordenado a nível federal em saneamento básico ou mobilidade urbana, a União abateria R$2 da dívida e complementaria o investimento. Era uma forma de você eliminar a dívida de estados com a União, no sentido de ser apenas uma transferência financeira, mas orientasse essa folga financeira que os estados passariam a ter com um objetivo estratégico, né? Então, assim, os 13% da receita líquida que os estados têm que dar à União poderiam ser convertidos em investimento em mobilidade urbana e saneamento básico. E em acontecendo isso, para cada real que os estados investissem em saneamento básico e mobilidade urbana, a União investiria outro real. Isso estava no programa Boulos. É uma forma, inclusive, da gente resolver o nó, que esse é gravíssimo, da dívida dos estados e municípios com a União. É gravíssimo por quê? Porque estados e municípios dependem da arrecadação fiscal para fazer conta, para dar conta dos compromissos. Eles não emitem moeda. E, evidentemente, já não vinham bem das pernas por conta da crise que vem desde 2015,
E agora, então, a arrecadação vai cair de uma forma significativa. Quer dizer, é impagável essa dívida. Portanto, é necessário que se repense isso de uma outra forma. E a gente já apontava um caminho para que se visse isso. Nós vivemos uma reestruturação do mundo do trabalho, que vai se acelerar muito agora. A ideia de grandes plantas produtivas, com uma enorme quantidade de trabalhadores, organizados espacialmente, subordinados a uma hierarquia de trabalho, a um salário, à venda direta da sua força de trabalho, já vinha sendo substituído por um sistema de pejotização, de atomização. Eu gosto de falar da indústria têxtil como exemplo. Em muitas cidades onde haviam grandes empresas têxteis, Friburgo era um exemplo, Petrópolis, essas empresas quebraram. E o pessoal que trabalhava, as costureiras e costureiros que trabalhavam na empresa, montaram pequenas confecções que passam a vender o seu produto para grandes empresas. Em Pernambuco há um município que é especializado nisso. São chamadas de facções, onde, por encomenda de grandes grifes e grandes empresas de varejo de roupa, eles fazem calças, camisas, blusas e tal, e se especializam. Um faz só o outro faz só calça jeans e tal, e recebem por peça. Isso significou uma enorme precarização do trabalho, porque você substitui o trabalho assalariado com direitos, com garantias, por um trabalho com frequência na informalidade, com frequência sem direitos. Você sai de uma jornada de 8 horas de trabalho, e como agora a remuneração é por peça, com frequência as pessoas trabalham 11, 12, 13 horas por dia, trabalham sábado, trabalham domingo. Você só enfrenta isso se você conseguir estabelecer mecanismos de garantia de emprego que criem uma alternativa concreta a isso. O cidadão hoje que, por exemplo, trabalha na entrega de fast food, no Rappi, ou no Uber e tal, tem uma jornada de trabalho com frequência muito maior que as 8 horas diárias. Muito maior. E ele tem por quê? Porque a remuneração dele, se ele trabalhar 8 horas, não dá, com frequência, não dá sequer o salário mínimo. Porque no fim do século XIX e século XX, os trabalhadores se organizaram sindicalmente para barganhar horário de trabalho estabelecido, férias remuneradas, 13º, etc. Nesse momento, a burguesia migra para uma nova forma de trabalho, que é a pejotização, se livra desses cargos, se livra desses direitos trabalhistas e passa a contratar trabalho just in time, ou seja, passa a pagar por produção. E aí estabelece uma outra forma de exploração, que não é mais a compra da força de trabalho, mas é a compra do produto acabado numa remuneração que obriga um dispêndio de muito mais horas de trabalho para obter a mesma remuneração e os mesmos direitos que o salário garantiria. Esse é o cenário que a gente já vivia e que vai se acelerar muito agora. Então, é absolutamente necessário agir de duas formas. Uma, ter mecanismos de proteção social que abarquem esse setor. A garantia de emprego opera nessa lógica porque cria uma alternativa de trabalho remunerada que possibilita que as pessoas não se sujeitem a condições draconianas nesse modelo. Esse modelo continuará existindo, mas se você tem uma alternativa de trabalho, as pessoas podem optar por não se sujeitar a trabalhar 16 horas no Rappi ou no Uber, passam a ter alguma alternativa a isso, e você precisa desenvolver, a partir do Estado, iniciativas dessa natureza. Isso é uma disputa política, isso não é um programa econômico, não é um debate técnico. Claro. É necessário uma outra correlação de forças para impor uma outra lógica, de forma que a gente possa usar o peso do Estado para conseguir assegurar direitos não mais nos moldes do que era o século XX, mas nos moldes do que será o trabalho no século XXI. É uma disputa política difícil por duas razões. Uma, porque a esquerda não tem muita clareza, boa parte da esquerda continua pensando no mundo ideal das relações de trabalho, tal qual elas eram no final do século XX. E numa volta a esse mundo idealizado, que não voltará.
A segunda razão é porque o trabalhador atomizado, chamado por conta própria, o fato dele trabalhar de forma atomizada e não ter um coletivo de 50, 100 operários juntos, tira o sentido de pertencimento de classe. Quebra a ideia de unidade, de ação coletiva, de interesse coletivo. E reforça ideologicamente a ideia do se eu me esforçar, eu vou melhorar a minha renda. Então, é uma disputa ideológica mais difícil de ser feita. E é preciso que a esquerda entenda que é nesses termos que se trava a disputa e se dispõe a travá-la, inclusive organizando os trabalhadores desse setor. Eu vou dar aqui um exemplo. Os caminhoneiros, que têm essa característica, né, trabalham boa parte deles por conta própria, a sua receita depende, de uma certa medida, do seu trabalho e das horas que eles passam dirigindo, mas eles têm mecanismo de organização. Então, sob a hegemonia da extrema-direita, né? Isso ficou claro na movimentação que fizeram em 2018. Agora, mostraram que é possível fazer uma organização em rede abarcando setores que trabalham de forma atomizada. A esquerda tem que entender isso e tem que disputar isso. Tem que disputar isso no Uber, tem que disputar isso no Rappi, tem que disputar isso em todas as formas de trabalho atomizado. O único município de Pernambuco em que o Lula ganhou a eleição foi exatamente o município que tem a sua renda ligada à pequena produção da indústria têxtil. Eu não sei se é o município de Salgueiro, talvez eu esteja errando aqui o nome. Mas foi o único município, o Bolsonaro ganhou. Qual é a atividade econômica? Pequenas facções da indústria têxtil que basicamente trabalham por produção e que vendem para grandes empresas do ramo vestuário e que eles ideologicamente se sentem empresários e empreendedores de si mesmos. Às vezes contratando 2 pessoas, 3 pessoas. Essas pessoas veem o Estado como o adversário, veem o Estado como alguém a quem eles têm que pagar impostos. Não veem o Estado como garantidor de direitos. Bolsonaro ganhou a eleição. Em Pernambuco. De fato, particularmente essa questão da reestruturação do trabalho que você citou foi decisivo nos últimos anos, né? Nós não temos mais aquela forma fordista de organizar a produção, é um processo de fragmentação, de dispersão, que dificulta esse sentimento de pertencimento que você fez referência, né? As condições materiais impactam, sem nenhuma, enfim, a consciência de classe é uma das dificuldades. E também essa questão do desemprego estrutural que você faz referência, ele vai forçando os trabalhadores a aceitem qualquer coisa, né? Porque precisa sobreviver e se submete a qualquer condição. Mas nós já estamos aqui há 35 minutos. Queria que você, enfim, a gente para considerações finais, mas em particular que você tratar de 2 temas. Primeiro, a importância do papel do Estado, da disputa do Estado, né? Que nesse momento me parece que com a pandemia, enfim, caiu aquele mito de que o SUS, o que importa é o privado, que o SUS era uma porcaria, de que o Estado intervindo na economia atrapalha, que o correto é deixar que as regras do mercado definam as relações sociais. Então, que você nos falasse um pouco da importância da disputa do Estado, né, da regulação do Estado, seja nas relações de trabalho, enfim, nas outras áreas, porque me parece que nós estamos uma chance aqui aberta com a sanitária, e recolocou, primeiro, a população tem discutido política, né, apesar do Bolsonaro ainda manter um terço, uns 30% de pessoas sobre o seu discurso, mas me parece que abriu uma fenda aí para a gente avançar em alguns debates fundamentais. Você falou do papel do Estado, a importância de um trabalho formal. Até meses atrás só se falava do empreendedorismo, né? É importante ser empreendedor, e a gente viu que não tinha empreendedor nenhum, tinha bico, né? Agora estão dizendo 40 milhões de visíveis, mas são pessoas que não tinham acesso ao mercado formal de trabalho. E, sem dúvida nenhuma, a redução do desemprego pode, a palavra da moda ainda, empoderar mais a classe trabalhadora, que, como você afirmou em recente artigo que você escreveu, quando o desemprego
diminui, o trabalhador também perde o medo de fazer greve, de lutar. Nós tivemos no período de pleno emprego aqui no Brasil, quer dizer, um razoável pleno emprego, você falava aí da taxa de 6%, onde o número de greves econômicas, é verdade, mas greves aumentaram, ao contrário do período de desemprego. Olha, eu acho que algumas possibilidades se abrem. Primeiro, assim, um ponto que é básico. Nós precisamos entender o seguinte: políticas de pleno emprego, políticas que busquem aumentar a empregabilidade, elas fortalecem as classes trabalhadoras na luta econômica e na luta política. Porque você não consegue mobilizar para a luta econômica e política quem não tem garantia da refeição do dia seguinte. O desemprego desmoraliza, o desemprego quebra, o desemprego fragiliza. Não é à toa que essa política de ajuste ocorre nesse período. Ela ocorre nesse período, primeiro, para recompor a taxa de lucro das empresas privadas. Em segundo lugar, para quebrar a resistência das classes trabalhadoras à reforma trabalhista e à reforma previdenciária. E conseguiram. Efetivamente, o que se conseguiu organizar de resistência foi muito pouca coisa além das vanguardas dos movimentos sociais. Muito pouca coisa além disso. Por quê? Porque o medo do desemprego, e o desemprego concreto, desorganiza, desarticula e desmoraliza. Portanto, assim, não há luta política numa perspectiva da esquerda sem se conseguir utilizar, sem se disputar o aparelho de Estado e utilizá-lo para conseguir melhorar a empregabilidade, para, com isso, alterar a correlação de forças na disputa entre capital e trabalho, seja no conflito direto econômico, seja no conflito político, seja na disputa política. Então, isso é fundamental. A esquerda precisa entender que isto não se trata de salvar o capitalismo, isso trata-se de fortalecer a classe trabalhadora para a luta política e para a luta econômica. Segundo, acho que a gente sai com alguns ativos disso. O primeiro, fica claro, né, até a Rede Globo, até as LOAS ao SUS, né, que o Sistema Único de Saúde é absolutamente imprescindível e tem que ser valorizado, fortalecido. Acho que nós temos um governo, Paulo Guedes falava há poucos meses atrás, em substituir o SUS por vouchers de saúde. Estava na agenda deles. Né? E, evidentemente, isso aí sai da pauta. Né? Isso aí, mesmo liberais hoje dizem que o SUS tem que ser algo imexível, algo intocável, algo que tem que ser defendido e valorizado. O Mandetta só aparecia com a blusa do SUS, né? Sim, um cara que sempre foi lobista de plano de saúde privado, né? Só que, enfim, ficou claro que sem o Sistema Único de Saúde a gente não consegue dar conta minimamente, e nós estamos dando conta, embora minimamente, de uma pandemia com alcance global. Segundo, acho que sai fortalecido o papel do Estado. Esse Corona Voucher de R$600, ele é importante porque ele mostra o seguinte, que o Estado pode sim aumentar o seu gasto, pode sim aumentar o seu déficit, pode sim emitir moeda, pode sim emitir dívida para enfrentar uma crise. Então, o que nós temos que discutir é o que é crise. A pandemia é uma crise. E 13 milhões de desempregados com 15 milhões de subempregados, que era o que nós tínhamos antes, não era uma crise? Porque se nós entendemos que 15 milhões de subempregados e 13 milhões de desempregados é uma crise, nós vamos ter que travar o debate nesses termos. Aquilo que pode ser feito para enfrentar a pandemia pode e deve ser feito para enfrentar uma situação com desemprego estrutural aberto e fechado, portanto, somando os dois, da ordem de 30 milhões de pessoas. Isso também é uma crise. E se é uma crise, não há porquê o Estado não agir pesadamente para enfrentar isso, aumentando o seu gasto público, consequentemente aumentando a sua dívida pública, se necessário, quando necessário, para regular a liquidez da economia. Muito bem, Fevereiro. Vou ainda passar para você as considerações aí, mas lembrando aqui que nós estamos com várias pessoas acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Eu quero mandar aqui um abraço para o Leandro Alves Bonfim, para o Samer Siman, dizendo bom dia e pleno emprego já.
Luiz Carlos Costa, o Romero Marinho, dando bom dia aí para a gente, a Maria Luiz Almeida, André de Almeida, Sidney Santana, Débora Camilo, lá da Baixada Santista, Márcia Leal, Nilza Pereira de Almeida, companheira dirigente da Intersindical do Ramo Químico, Jorge Roberto, Vânia Nunes, Sérgio Augusto Sobrinho, que é bancário, Luiz Carlos também é bancária, Beth Zimmermann, Severino Marcelino, Jomar Felipe, Júlia Novas, Rafael Ribeiro, minha filha Jéssica Lopes, a Nilza Pereira, Douglas Mansur, nosso grande fotógrafa do movimento, Alexandre Caso, lembrando aqui que é fundamental assegurar mecanismos de proteção social, é central na luta dos trabalhadores. William Silva, que sempre passa por aqui, está dizendo que manda um abraço para a gente. Pedro Tony, dando um bom dia aí, lembrando que o debate do projeto de desenvolvimento é fundamental e um projeto de país passa pela soberania da moeda. Silvia Marcelino, ela diz aqui, ó, Zé Luiz, na verdade, dinheiro tem para peste o Bolsonaro gastar à toa e não querer prestar contas. Eita, país sem leis e melhor, vixe, voltar à época do Capitão do Mar. Vamos lá, Silvio, vamos avançar para frente. Vamos avançar, né? A frente já é demais. Jorge Roberto, enfim, Renilson Gomes, que é químico, Andréia Caldas, que está lá do Rio Grande do Sul, também mandou um abraço para a gente. Não consegui ver todos os comentários, porque minha condição aqui de analógico me impede de acessar todos os comentários. Eu queria te agradecer bastante, Fevereiro. Acho que a gente ainda tem que esclarecer, né? Nós estamos por décadas. O que foi nos ensinado do pensamento econômico é quase como uma comparação do que você chamou aí da economia das famílias, tornar isso como o mesmo modelo para a economia de um país, né? Notadamente a União, que tem aquilo que você chama da soberania da moeda. Então, acho que temos aí um longo caminho de debate para ajudar a esclarecer, formar uma nova geração também. Saúdo muito a sua iniciativa, a gente tem buscado ler aqui com as limitações do tempo, com as limitações das nossas tarefas, e tem buscado entender melhor os pressupostos desta chamada teoria monetária moderna, né? Então, quero contar outras vezes aqui contigo e outros companheiros para a gente debater isso. E passar para você aí, fazer as considerações finais. Você é um economista, claro, você fez todo um debate do ponto de vista econômico e também político, mas queria que você levantasse aí alguns desafios da política, né? Notadamente do enfrentamento ao governo Bolsonaro, à extrema-direita, e também aos liberais aí que estão aproveitando a pandemia para avançar nas reformas neoliberais que eles tanto pretendem. Então, nós estamos aqui com 45 minutos, mas que você, nas suas considerações finais, falasse um pouco aí da luta política, das tarefas que a esquerda, os setores populares têm nesse momento, diante de um governo genocida, diante do desmonte do Estado, diante, enfim, do ultraliberalismo levado a cabo pela extrema-direita. Então, só uma observação. A teoria monetária moderno aí é uma ironia, porque ela tem 5.000 anos, né? A gente simplesmente descreve o que é a moeda, né? Que papel a moeda cumpre. A grande formulação teórica que nos embasa é um economista marxista da primeira metade do século XX, que é um polonês chamado Kalec, né? E que dá todo esse movimento que hoje, a partir da campanha do Bernie Sanders, ganhou dimensão, inclusive, nos Estados Unidos. Eu acho que nós temos desafios pela frente, quer dizer, graves e difíceis, e enquanto militância dos movimentos sindicais, sociais, dos partidos de esquerda, é preciso uma reflexão, um debate sobre o que é o novo mundo que se abre agora. Eu concordo com a avaliação que o século XXI começa com a pandemia do coronavírus, porque haverá um corte, digamos assim, entre o antes e o depois em muitos aspectos. Acho que a gente sai fortalecido em algumas disputas.
Entre elas, o papel do Estado, o papel dos serviços públicos, a necessidade de uma rede de proteção social, quer dizer, tudo aquilo que a gente esteve na defensiva nos últimos anos, quando se discutiu reforma previdenciária, quando se discutiu reforma trabalhista, que foi sempre na lógica da redução de direitos, a pandemia coloca a necessidade do Estado brasileiro olhar para uma quantidade de gente invisível, aqueles que não estavam no cadastro único, que não estavam no Bolsa Família, mas que estavam na informalidade ou no empreendedorismo, no chamado empreendedorismo do desespero, né? E que ficaram absolutamente desassistidos de tudo. Esse Corona Voucher, né, que avaliava-se que iria atingir, de início, 30 milhões de pessoas, depois 50, está batendo em 80, né? Bate em 80. E isso mostra qual é o tamanho da crise social brasileira, que ela já existia, a epidemia apenas agravou. Então, acho que alguns temas entraram na agenda e vão ficar. Nós precisamos usar esses temas. É curioso lembrar que todas as iniciativas que foram tomadas de apoio tiveram como origem a elaboração dos partidos de esquerda. O Congresso acabou aceitando e, com muita relutância, o governo acabou entubando também, né? O governo propunha R$200. Há um projeto da liderança do PSOL propondo 1.200. O Congresso arredondou em 500 e o Bolsonaro, ao perceber que ia perder, propôs 600 para tentar ficar bem na fita. Quer dizer, a esquerda tem elaborado, a esquerda tem cumprindo um papel de travar essa disputa. Na medida em que se possa voltar a ir para as ruas, se possa, em alguma medida, normalizar a vida, isso vai levar ainda alguns meses, é necessário transformar isso num projeto político e disputar a sociedade, disputar a configuração de uma maioria social capaz de alterar e de inverter a maré conservadora que vigorou pelo menos até agora. Nós temos elementos para isso. Nós temos elementos para a disputa social que nos dão algumas vantagens nesse debate, né? Alguns dos pressupostos e das ideias liberais ficaram claramente marginalizadas e derrotadas agora. Precisamos transformar isso em avanços para a nossa economia política, para a forma como a gente vê como subordinar a economia aos interesses das maiorias e fazer esse trabalho de acúmulo de força. Acho que é fundamental, no entanto, que se faça também um grande aprofundamento do debate entre nós, para que haja mais clareza sobre que mundo novo é esse que nós temos às portas. Que sociedade nova é essa? Nós temos uma boa parte da esquerda que continua pensando as relações capital-trabalho nos moldes do Fordismo e da segunda Revolução Industrial. Isso, cada vez mais, isso fará parte do passado. Muito bem. Quero agradecer bastante aí as tuas reflexões. Fevereiro, lembrar que esse debate segue e nós aqui vamos tentar dar uma contribuição trazendo figuras e pessoas das diversas áreas do conhecimento, da política, da economia, para ajudar quem nos segue aqui a melhorar o conhecimento, né, avançar no conhecimento e também conformar um projeto que seja coletivo, que seja a partir do debate, de um esforço e da visão das diversas sensibilidades políticas aí. Então, agradecer de novo aí ao Fevereiro, lembrar que a gente está aqui à disposição e vamos seguir aqui na pressão a esse governo para interromper, né, esse governo de destruição nacional, de desmonte dos direitos e que ataca cotidianamente nossa democracia, que é o governo da extrema-direita do Jair Bolsonaro. Então, te agradeço bastante aí, Fevereiro. Lembrando que a gente volta na sexta-feira, nós estamos fazendo essas transmissões agora. Segunda, quarta e sexta, não conseguimos todos os dias, porque o acúmulo de tarefas, muitas reuniões, muitos debates, muitas atividades, e a gente retoma aqui na sexta-feira. Te agradeço, um bom dia para todo mundo, peço que as pessoas compartilhem, comentem, faça chegar essas reflexões do Fevereiro a mais gente, e avançar esse debate de uma nova perspectiva para o nosso país. Bom dia, Fevereiro, bom dia e boa semana a todos que nos acompanham. Tchau.